Veja como o assunto é sério. Por que eu estou falando isso? Porque os Anunnakis, em relação aos humanos, para os Anunnakis, as batatas, os humanos que se ferrassem. Sempre foi assim. E para Javé, Anunnaki e humano que se ferre, as batatas é para Javé. Então, Javé sempre usou, desgraçadamente, as suas criaturas ferramentas, por estirpe, por espécie, sem a menor preocupação. Os psicopatas, a partir da lógica humana, não conseguem se pôr no lugar da vítima, no lugar das pessoas que sofrem, né? Então, na hora que você vê isso hoje na condição humana, algum psicopata que se esfria a ponto de não conseguir se colocar no lugar das pessoas fracas, frágeis, ele está só repetindo na condição humana um tipo de comportamento que lá atrás sempre existiu e é por isso que está no nosso genoma e nos motiva, nos inclina também a agir desse jeito, mas aí a gente, entre aspas, tem que prestar atenção que nós, seres humanos, podemos colocar um ponto aqui e dizer, não, eu não vou. Mas, infelizmente, a maioria dos seres humanos vai, boa parte sem notar, e a outra parte não, assume a supremacia branca, cria sinais, a turma QAnon nos Estados Unidos, que em cima de faz 5 anos que isso rola e eu fico olhando. Mas, então, assim, coisas inexistentes em grande parte terminam se tornando uma narrativa falsa, mas se torna uma realidade psíquica e a gente vai. Então, assim, pessoal, o que a gente vai falar aqui na palestra de hoje, nós vamos falar de explosões atômicas ocorridas lá atrás. Nós vamos falar de decisões absolutamente frias que certas figuras não humanas tomaram em diversos momentos em que só tinha um campo de batata e várias tribos e uma decidia, não, o resto que se ferre, vamos, a batata é nossa, e eles providenciavam mesmo o fim dessas outras tribos, dessas outras espécies. Explosões atômicas foram tidas como natural para eles nesse período, como também outras coisas meio estranhas que ocorreram mais atrás ainda, e também a esse tempo, cerca de 4.000 anos atrás, tiveram lugar em outras partes da Terra, e por trás disso tudo sempre tem uma figura que se acha o tal e que olha, vê, ou porque não tem batata para todo mundo, ou mesmo tendo ele que se exploda o resto, eu sou não sei o que, e vai, é do meu jeito. E isso começou com Javé, isso continuou com os descendentes de Javé Demo, isso passou para o lado biológico, isso está também do lado biológico, isso morou e mora ainda no psiquismo dos Anunnakis, e isso também mora no psiquismo dos humanos. Nós também soltamos bombas pelas razões que a geopolítica faz com que um país destrua outro. Sempre tem, entre aspas, uma desculpa, seja só pelas batatas, usando aqui batata como metáfora o tempo inteiro, seja por outras questões. O fato é que você se permitir destruir já é complicado. Você mandar que a destruição de outros seja realizada dessa ou daquela forma, por isso ou por aquilo, também é tremendamente complicado. Qualquer destruição é complicada. No início, quando eu descortinei todas essas confusões, eu tive muita dificuldade em superar os meus preconceitos, né, em relação a esses seres. Mesmo no tempo em que eu li o Bhagavad Gita,
e ainda não tinha visão minimamente profunda. Eu estou falando dos meus tempos de juventude, né, em que eu li aquilo, os deuses hindus matando uns aos outros, com um sorriso na face, ou seja, a questão de destruir, a figura de Shiva. Lá na minha juventude eu olhava um ser destruidor que tinha que destruir para o universo ir em frente, essas coisas todas. Mas assim, essa palestra de hoje, então, a gente vai ver algo muito esquisito. Nós vamos ter que fazer um mergulho de alguns milhares de anos para trás, mas principalmente nos últimos 5.000 anos, e mais especificamente há cerca de 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás e agora, porque como a gente vai ver, nesse ramo da história que tem a ver com a questão de Javé, de Jesus, Sofia, vinda de Sofia, ainda que as coisas não tenham caminhado de uma forma muito clara para os olhos humanos, mas os olhos humanos que se adestram na arte de tentar entender com as cores que se situam além da vida humana, mas que tentam entender todo esse processo, que é isso que a gente está fazendo aqui juntos. O pior é que a gente consegue ter um quadro mais abjeto ainda, mais nojento, mais terrível do que aquele que só a vida humana já por si só constrói. Então, eu vou tentar seguir um caminho. Essa palestra de hoje eu tentei minimamente organizar, até porque escolhi alguns slides e passei para Cris Amon e para Leonardo, que vão me ajudar aí na retaguarda, para a gente poder situar as regiões em que esses problemas se deram, e eu vou meio que lentamente tentando produzir um contexto histórico, uma retaguarda histórica onde a gente possa, que nos possa dar guarida ao desenvolvimento dos fatos, ao entendimento dos mesmos, porque assim, eu nunca disse isso muito claramente, mas vou dizer hoje. O livro 2, que seria referente a Jesus e o enigma da transfiguração, quando os anjos interferem, procuram o homem Jesus naquele momento da transfiguração, para dizer para ele que eles iam ter que interferir, né? Ali havia uma coisa complicada. E aquilo quase redundou num problema seríssimo envolvendo armas atômicas também. Mas o próprio homem Jesus deu ordem para que aquela turma não fizesse isso. E a história passou sem que esse aspecto fosse notado, porque nas descrições da transfiguração de Jesus constante nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, nem de longe dá para a gente perceber qualquer coisa referente a isso. Mas esse é o problema. Quando a gente lê a Bíblia, nem de longe a gente entende muita coisa, algumas questões. A gente lê e não consegue dar cor real ao que de fato se passou, ainda que a literatura bíblica não poupe o leitor de expressões estranhas aos nossos olhos hoje, mas que na época deles era a expressão que tinha para ser usada. Então, fogo que cai do céu, as pessoas ficavam petrificadas na hora da explosão. Então, assim, não é fácil fazer isso, mas a gente vai tentar fazer
Por quê? Porque essa história não acabou. Então, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Quando a gente lê a Bíblia, esse é um dos livros mais velhos da humanidade. E aqui não é não. A Bíblia, nos moldes que a gente conhece, né? A gente já falou isso em várias outras palestras, surgiu no século IV, agora, depois de Jesus, feita pelo Império Romano em latim, mas o Antigo Testamento dessa Bíblia, ele é composto pelos 46 livros atuais. Ele teve como base um outro livro que foi feito 600 anos antes em grego, a chamada Septuaginta, que foi a versão em grego das tradições hebraicas e judaicas produzidas em aramaico e em hebraico, mais antigas ainda, que foram em Alexandria, do século II a.C., produzidas no sentido de serem traduzidas para a linguagem grega, que era a educação helênica da época. Mas qual é o detalhe? Em Alexandria, esses 70 sábios judeus que lá residiam para traduzir os seus papiros, os seus manuscritos para a língua grega, esses papiros, esses manuscritos falavam, estes, por sua vez, já tinham sido produzidos na época de Daniel, 400 anos antes dessa época helênica lá em Alexandria, quando o chamado Império Neo-Babilônico de Nabucodonosor, que havia prendido as duas tribos de Judá, os judeus foram levados para o cativeiro da Babilônia, ali já muita coisa foi escrita. Antes disso também, mas o antes aqui vai no máximo até cerca de 1.300 anos antes de Cristo, que foi mais ou menos a época do Êxodo, século 13 antes de Cristo, em que os judeus saíram do cativeiro, os hebreus saíram do cativeiro egípcio. Então, esses livros todos aqui, a gente pensa que são os mais antigos, mas não são. Esses livros dos hebreus aqui, que foram produzidos, repito, de 1.300 anos antes de Cristo até a época de Jesus, muitos deles se referiam a temas que já eram conhecidos cerca de 3, 4 mil anos antes da época de Moisés. E é aqui que a gente vai colocar o foco do início da nossa palestra. Né? A gente vai ter que fazer esse recuo histórico para poder situar cabalmente um tempo em que, na chamada terceira dinastia de Ur, que é uma das cidades da Mesopotâmia, mais especificamente numa cidade chamada Nippur, que era uma outra cidade, a cidade mais importante do mundo, pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio. Aí a gente já vai dar um pulo de mais de 10 mil anos para trás, a partir dessa época. Lá, há cerca de uns 6 mil anos, vamos assim dizer, atrás, né? A turma começou a produzir textos que 2 mil anos depois foram organizados em Nippur. E esses textos, os chamados textos sumérios /acadianos, né, eles foram destruídos com o tempo, foram reunidos pela última vez por Assurbanipal, o imperador assírio, que na cidade de Nínive criou uma super biblioteca. Então, assim, esses textos todos são 22 mil tábuas de argila de escrita cuneiforme, produzidos nessa época em Nippur, pela terceira dinastia de Ur, foram descobertos no início da segunda metade do século XIX, ou seja,
na mudança, na transição da primeira para a segunda metade do século XIX, Haim, lá no Iraque, um arqueólogo, ele encontrou essas 22 mil tabuletas nas ruínas da antiga biblioteca de Nínive, que já era, por sua vez, a antiga capital do Império Assírio. E o Império Assírio é tão somente mais um dos impérios que, como a gente vai ver, foram se substituindo na história da Mesopotâmia, e no caso do Império Assírio era só o continuador da primeira versão de um desconhecido Império Babilônico, que na verdade aconteceu nos tempos do povo acadiano e sumério, que eram herdeiros, olha o tamanho da confusão, de notícias que vieram da integração dos ancestrais sumérios com um povo de fora que chegou e começou a viver aqui na Terra, e são os Anunnakis. Então, na hora em que você na Bíblia lê sobre o dilúvio, na hora em que você na Bíblia lê sobre o mito de Adão, apesar de que é distinto, na hora em que você vê a questão da Torre de Babel, na hora em que você vê Sodoma e Gomorra explodindo, isso tudo não são, apesar de estarem registrados na Bíblia, mas não são temas originais da Bíblia. São temas originais que a turma hebreia copiou dos antigos mitos sumérios, acadianos. Então, vejam como a coisa é complexa. George Smith, em 1856, foi o primeiro cara que traduziu todas essas tábulas, né? Essas tabuletas sumérias, né? E o nosso amigo Austin Layard, esse Austin Layard, que foi o arqueólogo que encontrou Nínive, foi aos poucos desenterrando, e assim surgiu todo esse contexto que, na época em que nós vivemos, não há nenhuma autoridade maior sobre eles do que o Zecharia Sitchin, desencarnado há pouco tempo, que produziu diversos livros, principalmente os chamados livros que compõem as Crônicas da Terra, que ele dá uma interpretação sobre todo esse trabalho desses primeiros arqueólogos e tradutores da língua cuneiforme, e, para espanto de todos os estudiosos daquela época, principalmente agora com o trabalho de Zecharia Sitchin, que é formidável, ainda que eu discorde de algumas interpretações que ele faz, mas o trabalho é formidável, e o errado pode ser eu. Mas Zecharia Sitchin, ele conseguiu, dentre muitos outros méritos impressionantes que ele teve e tem, ele trouxe para o momento presente o assunto que era mais terrível de ser compreendido pelos ocidentais, que é o fato de que a Bíblia fala assim de um povo que não era terrestre, é um povo que veio de fora, começou a viver na Terra num tempo em que o ser humano estava se desenvolvendo. E esse povo é exatamente os chamados Anunnakis. E o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar desse tempo em que se reuniu lá atrás, os clãs desse povo extraterrestre chamado Anunnaki, pela linguagem acadiana, pela linguagem sumériana. O termo é Nephilim, é uma expressão que não admite sequer plural, porque já seria composta e complexa por si mesma. Então, se você usar a expressão da linguagem sumeriana, a gente vai chamar esse povo de Nephilim. Se a gente usar o que os acadianos, que foram os sucessores dos sumérios, lá na Mesopotâmia, e que começaram a escrever as tais tabuletas, e que terminou essa dinastia de Ur, guardando isso em Nippur, e essas tabuletas terminaram sendo descobertas agora, no século XIX. Nós estamos aqui brincando de 6.000 anos para trás. Né? Então,
esse povo de fora, a história de como eles chegaram aqui, eu não vou falar nessa palestra, senão a gente não vai conseguir atender o objetivo de mostrar e explicar para vocês o chamado fim súbito que houve de um contexto babilônico jamais compreendido por nós, tá? Já que a gente pensa que a Babilônia que sumiu é a Babilônia de Nabucodonosor do século VI a.C. Não, a Babilônia que sumiu foi uma primeira Babel uns 4.000 anos antes disso. E a questão é, por que sumiu? Por que aquela turma soltou bombas? A princípio, nem George Smith, nem Haydn, nem Zecharia Sitchin, nem ninguém dos caras que interpretaram tudo isso conseguiram produzir informações mais profundas sobre o porquê de tudo isso ter acontecido, e eles colocam como sendo a razão, a explicação para aquilo lá, o que a própria tabuleta sumeriana ou acadiana, o que a própria escrita cuneiforme explica. A gente aqui nessa palestra vai falar o que é que explica, mas a gente vai colocar pela primeira vez um contexto que muito provavelmente deve ser modificado no futuro em termos de entendimento, mas não no sentido de modificar enterrando o que a gente aqui vai dizer. Não. Me parece que o que aqui a gente vai falar, eu venho burilando isso há mais de 10 anos para poder falar esse tipo de coisa, me parece que está correto, mas não na sua amplitude maior de pensar que a resposta é completa, não. É um correto que talvez esteja com algum erro, mas é um fio de um novelo que a gente vai ver de forma mais ampla através da prospecção que as gerações futuras vão produzir, até porque os Anunnakis vão estar participando também dessa vivência futura lá na frente. Então, assim, para a gente poder começar a nossa história e chegar nesse ponto de entender por que é que diabos os caras soltaram bomba atômica há cerca de 4.000 anos atrás, e aonde soltaram, e o que é que isso tem a ver com Jesus, a vinda de Jesus, com os nossos tempos atuais. Então, isso tudo a gente vai ver hoje nessa palestra. Mas primeiro eu preciso situar um contexto. Que contexto é esse? É o contexto antes do dilúvio. Que dilúvio? O dilúvio bíblico. Só que o dilúvio bíblico é um dilúvio que todo mundo ou muita gente confunde com uma série de outros dilúvios que, inclusive, nos mitos sumerianos, em alguns deles, há referência a dilúvios, mas que não são necessariamente o dilúvio bíblico, ainda que todos eles, Zecharia Sitchin, aponte como sendo. Mas tudo indica que não é. Mas, então, eu vou só traçar aqui cerca de 9, 10 mil anos atrás, como sendo o tempo que antes disso eu vou chamar de pré-diluviano, e depois disso de pós-diluviano, ainda que o dilúvio não tenha sido um evento só como a Bíblia descreveu, que durou 40 dias e 40 noites. De fato, houve um período de chuva que foi isso, mas houve um período de 4 ou 5 mil anos em que toda hora acontecia problemas aqui na Terra, e essa coisa toda terminou criando um divisor de águas tão profundo entre o antes, ou seja, de 10 mil anos para trás, mas na verdade seria 14 mil anos para trás, porque entre 14 e 10 mil anos é esse período em que só deu problemas aqui na Terra. Então, assim, existia toda uma estrutura antes desse período e foi basicamente destruída por essa coisa chamada dilúvio. Aí qual é o problema? Nippur, que é a principal cidade
da Mesopotâmia sumérica, que a gente vai já mostrar os mapas para esclarecer tudo, mas, por enquanto, vamos só imaginar ali onde hoje é o Iraque, a confluência dos rios Tigres e Eufrates, mais lá para o norte, um pouquinho, Nippur. Nippur, ela existia já antes do dilúvio e era a principal cidade do mundo, ponto. Por que a principal cidade do mundo? Porque os clãs Anunnakis residiam lá. Haviam construído diversas cidades, Nippur, Sipar, a gente vai ver várias cidades da Suméria antiga, e já existiam antes do dilúvio. Qual é o detalhe? Antes do dilúvio, os seres humanos eram grupescos de 200 aqui, 100 acolá, 500 ali, 2.000 acolá, e eram caçados por diversos núcleos poderosos, se assim a gente entender, e os Anunnakis era somente um deles. Existiam também as figuras extrafísicas dos portais, e nessa época os portais estavam abertos, já buzinando, tipo, vou fechar, mas estavam abertos, né? E também a turma desses portais, as questões de Zeus, e entre várias páginas mitológicas, né, perseguiam os humanos. Ou seja, os humanos eram perseguidos por todos. Do jeito que hoje também, se a gente encontrar uma vaca solta, todo mundo vai perseguir, porque vai querer a vaca ou para matar para comer ou para botar na fazenda. O fato é que os humanos dessa época eram perseguidos por Javé e seus anjos, pelos clãs Anunnakis, por algumas forças decorrentes do que ainda existia de impérios, ou Império Atlante aqui e acolá também prendendo humano, serviam como animais de tração, serviam como figuras cobaias para testes, manipulações, e aquele humano que já era racionalizado, porque o processo de racionalização humana começou nos últimos 40 mil anos, falando de forma mais objetiva. De cada X que nasciam, a partir do DNA já modificado dos descendentes de Pandora e dos testes em que um dos dois principais Anunnakis que residia aqui na Terra realizou por volta de 48 mil anos atrás com seu irmão Enlil e uma irmã sua que era a oficial que promovia essas manipulações, Ningis Sag, mas o nome é complicado, vamos deixar para lá. O fato é que esses humanos aí misturava Homo erectus, Homo sapiens, o Neandertal. Era muito confusa a situação. Então, primeiro aspecto, respeito que alguém tinha pelo ser humano no tempo antes do dilúvio. Nenhum. Entendam isso. Nenhum.